Então, olá, alunos, espero que estejam todos bem. E, como eu falei, no meu vídeo de apresentação, essa semana vamos iniciar nosso primeiro capítulo, Povos Indígenas, Saberes e Técnicas. Então, aqui vamos aprender sobre os povos indígenas da América. O primeiro será os astecas. Os astecas viveram em Azitlã, daí o seu nome, no norte da América, até por volta do século XII. Quando deixaram sua região de origem em busca de terras férteis, no início do século seguinte, depois de muito caminhar, chegaram ao Vale do México, à beira do lago Texcoco e, em 1325, fundaram a cidade de Tequinochitlan. Não sei se essa é a pronúncia certa, mas é assim que está escrito. Aos poucos, por meio da guerra e de alianças políticas, os astecas dominaram diversos povos da região. Assim, a cidade de Tenochtitlan passou a ser a cabeça de um grande império, o Império Azteca. Os povos submetidos aos astecas eram obrigados a pagar impostos, caso se recusassem, eram castigados com expedições punitivas que incluíam saques e raptos de pessoas. Além de pagar impostos, os povos dominados também eram obrigados a cultuar o deus azteca da guerra, das tempestades e do sol. E irei mostrar uma imagem desses deuses. Isso ajuda a explicar porque os povos sob domínio azteca se rebelavam com a frequência. Então imagina você ser obrigado a cultuar um deus com essa aparência. Então por isso a maioria não se submetia a essa cultuação. Agora sobre as técnicas dos astecas. Numa época em que os livros de história do México mostravam os espanhóis como os únicos construtores da nação, o artista Diego Rivera inovou a valorizar a atuação dos povos indígenas nos diversos campos da vida social do país. Desde antes da chegada dos europeus, as cidades construídas pelos povos da América chamavam a atenção dos visitantes. Para construir Tenochtitlan, por exemplo, os astecas utilizavam conhecimento de cálculo e técnicas apuradas da construção civil. Na capital asteca destacavam-se as chinapas, ilhas artificiais feitas sobre estacas fixadas no fundo do lago. Para fixá-las, os astecas, além de bons construtores, tinham de ser ótimos nadadores e dominar a técnica da respiração. A fertilidade das terras pantanosas garantia a produção de alimentos para os habitantes da cidade de Lactuste. Nessas ilhas, eles cultivavam flores, verduras e plantas medicinais, entre outros. Cortado por canais e aquedutos, ruas largas e retas, Tenochtitlan provocou enorme admiração nos conquistadores espanhóis nascidos em cidades relativamente menores, de ruas tortas e estreitas. A cidade de Tenochtitlan continua chamando a atenção até os dias de hoje. Agora ele fala sobre os maias. Os maias estão entre a civilização mais antiga da América. Seus ancestrais viviam nas montanhas da atual Guatemala desde 2500 a.C. Inicialmente, os maias eram caçadores e coletores e se deslocavam constantemente pela selva em busca de alimentos, caça, pesca e colheita. Mais tarde, domesticaram plantas como o milho, a pimenta e o feijão e se estabeleceram na península de Yucatán, local em que os arqueólogos descobriram, em meio à floresta tropical, as cidades de Tikal e Copán. Depois, os maias ocuparam também cidades já existentes como Uxmal e Chichén Itzá, situadas ao norte. A área onde se desenvolveu a civilização maia corresponde ao sul do México atual, quase toda a Guatemala, parte de El Salvador, parte de Honduras e de Belize. Assim como os antigos gregos, os maias viviam em cidades-estados, ou seja, cidades com governo, leis e costumes próprios. Em caso de guerra contra o inimigo em comum, as cidades maias se organizavam em confederações, mas nunca chegaram a construir um império, a exemplo dos astecas e dos incas. Agora sobre a sua sociedade e economia. A sociedade maia era hierarquizada, a elite era formada por nobres e sacerdotes, abaixo deles vinham os artesãos e os trabalhadores livres, agricultores em sua maioria. Os nobres e os sacerdotes ajudavam o governante máximo de cada cidade a dirigi-la. Ele tinha o título religioso de Unaxil e era visto pelo povo como representante dos deuses. Os camponeses acreditavam que, para conseguir boas colheitas, tinham de pagar impostos a esse governo sagrado. Os tipos de impostos eram pagos com parte do que eles produziam e com trabalhos gratuitos para o governo, como reparo e construção de estradas. A agricultura tinha grande importância na vida dos maias. A maioria deles viviam no campo.
onde cultivavam feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e milho. O milho era a base da sua alimentação. Eles comiam milho assado, cozido ou na forma de farinha. Os camponeses cavavam canais para irrigar as pequenas mudas de milho, uma vez que o terreno era seco devido ao sol constante na região. Isso pode ser deduzido pela vegetação nativa que crescia pelo milharal, o cacto típico de solos áridos. Saberes e técnicas maias. As pirâmides. Grandes e sofisticadas construções maias e o deslocamento de enormes blocos de pedra revelam seu conhecimento de engenharia e cálculo. As pirâmides serviam de esteio para os templos religiosos, aos quais se chegavam por meio de uma escadaria íngreme. Algumas pirâmides, como a de Tikal, tinham mais de 60 metros de altura. Muitas cidades mais surgiram em torno dos centros cerimoniais. Então, esse conteúdo ficou um pouco extenso e ainda tenho que falar sobre mais dois povos. Então, vou parar por aqui, mas vou passar as atividades sobre essa primeira parte. E na próxima aula, iremos continuar com a segunda parte, que iremos falar sobre mais dois povos indígenas. Então, fique com a atividade e até a nossa próxima aula.